Prezado Padre José Edilson, a quem agradeço o convite para estar aqui na nossa capelania Perpétuo Socorro e fazer a pregação desta Santa Missa. Quero aproveitar a oportunidade para publicamente agradecer toda a dedicação, trabalho que o senhor exerce na nossa diocese, importantíssimo, como vigário judicial. As orientações seguras, com base no direito canônico, na lei da Igreja, têm contribuído e muito para o bem da nossa diocese. Já nos conhecemos há um bom tempo, na diocese de Campos, a quem eu servi como presbítero, fui ordenado padre. Depois, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, passamos juntos por muitos desafios, enfrentamos muitas coisas, mas foi um belo aprendizado e também um crescimento da amizade. Portanto, agradeço muito a presença do senhor aqui em nossa diocese. Assim que eu cheguei na diocese de Barra do Piraí, Volta Redonda, em 2019, logo conversamos sobre qual seria a forma mais adequada, canônica, para inserir os fiéis com a sensibilidade que tem para com a missa de Pio V, São Pio V. Dentro daquele contexto muito próprio do papado de feliz memória, saudosa memória, Santo Padre, o Papa Bento XVI. E assim, com a sua sabedoria nas questões canônicas, entendemos que seria mais adequado constituir uma capelania diretamente ligada ao bispo diocesano. E assim o fizemos. E percebemos que estamos no caminho certo, pelos frutos que vão surgindo. A sensibilidade deste querido povo, que faz parte da Diocese Barra do Piraí, Volta Redonda, e também, podemos dizer, os frutos vocacionais que estão surgindo, tanto para a vida consagrada, religiosa, quanto para a vida ministerial. De acordo com a sensibilidade de cada um, alguns fazendo essa experiência, essa caminhada rumo ao sacerdócio no seminário da administração apostólica, São João Maria Vianney em Campos, como também no nosso seminário diocesano. Louvamos a Deus por tantas bênçãos derramadas na vida de nossa igreja particular. E, portanto, a minha presença aqui é para confirmar esse caminho de unidade, de comunhão. As duas sensibilidades litúrgicas não se opõem. Os fiéis que têm essa sensibilidade em relação ao rito extraordinário e os fiéis que também, já passados mais de 50 anos do Concílio Vaticano II, se sentem à vontade na vida, crescendo na fé, na vida espiritual, com o rito de São Paulo VI, pós-Concílio Vaticano II. Inclusive, hoje, numa missa solene, no nosso rito, a solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, o bispo diocesano celebrou oficialmente, presidiu a Eucaristia, com o missal que tem a nova tradução dos textos latinos aprovados pela Santa Sé, a terceira edição típica do missal romano de São Paulo VI. Um trabalho muito árduo e muito rico, de mais de 19 anos, inclusive com a contribuição do nosso querido irmão no episcopado, Dom Fernando Rifan. Um trabalho primoroso na tradução fiel
dos textos latinos para o português. A gente percebe a sensibilidade desse trabalho, a beleza, através da tradução, a beleza de nossa liturgia. Oficialmente, pela primeira vez, nós presidimos a Eucaristia com este missal, terceira edição típica, nosso missal romano. Podemos conviver com alegria, na comunhão, na unidade da Santa Igreja, respeitando-nos mutuamente. E assim vamos caminhando. É importante esse testemunho de unidade e comunhão em torno dos pastores da Igreja. O Santo Padre, o Papa Francisco, o Bispo diocesano, rezando pelos pastores. Sobre nós existe uma grande responsabilidade, o bem e o cuidado das almas. E, portanto, precisamos muito das orações, do apoio do povo fiel. Inclusive, no rito nosso, romano, hoje é o dia dos leigos e leigas, a destacar a vocação batismal, mesma dignidade, e a grande missão de todos os fiéis cristãos na defesa da fé, boa formação doutrinária, o zelo pelas coisas de Deus. No cotidiano da vida dos fiéis, se santificar, sua vocação própria. Concluímos hoje o ano vocacional Corações Ardentes, Pés a Caminho, a recordar que devemos sempre refletir o chamado de Deus. Somos vocacionados para a santidade. Concluímos hoje esse ano vocacional, cujo objetivo a Igreja no Brasil de fomentar uma cultura vocacional. E a todos os leigos e leigas a importância da missão ser sal da terra e luz do mundo. Nos empenhamos, cada um com sua vocação e missão. A vocação ministerial, diáconos, presbíteros, episcopos, a vocação consagrada, religiosa, que enriquece muito nossa igreja, a vocação matrimonial, a abertura para a vida, os filhos que Deus envia para os casais conscientes da grande, importantíssima vocação que tem na sociedade. Principalmente nesses tempos tão desafiadores que vivemos, onde a família é bombardeada, se desfigura o sentido da família. E está muito claro no livro do Gênesis, Deus criou homem e mulher, assim os criou. E diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Assim caminhamos, sem fanatismos, sem violências, agressividades, dando o nosso testemunho. A importância da família, da dignidade do matrimônio, cuidar, zelar para a boa formação cristã dos filhos, boa catequese, a oração familiar, a piedade familiar deve ser fomentada, para que as futuras gerações possam dar esse testemunho, de pessoas convictas da fé, católicos, convictos do seu compromisso, segundo os desígnios de Deus. Então, a vocação matrimonial, como é fundamental. E a nós, sacerdotes, as orações de vocês para que cumpramos o nosso serviço ao corpo místico de Cristo, ao povo de Deus, porque estamos aqui para servir. É o que nosso Senhor Jesus Cristo nos coloca claramente. Ele se encarnou, assumiu a condição humana menos o pecado para nos salvar. Eu vim para servir, não para ser servido. E dentro desse contexto da solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, recordemos o motivo, a motivação do Papa da época, Pio XI, 1925. Por que ele fez questão
no último domingo do tempo comum, celebrar solenemente e proclamar Jesus como Rei e Senhor de nossas vidas. Justamente pelo perigo que hoje nos ronda de uma forma muito forte, o laicismo, ou seja, quando se entende a religião um obstáculo a ser aniquilado. Muitas vezes se fala em laicidade do Estado, laicidade na sociedade, porque deve haver liberdade religiosa, o Estado não tem uma religião. Por detrás está, de forma velada, uma oposição à fé e à religião. A religião tem que ser extirpada do convívio social. Então, em nome da laicidade, quer tirar o nome dos santos das cidades, quer tirar os crucifixos das repartições públicas, não se tolera a livre manifestação pública das pessoas de fé, dos católicos, em nome de uma laicidade que nós reconhecemos. É importante que todos tenham liberdade de culto, mas por detrás está um laicismo, oposição. A religião não é uma contribuição para a sociedade, o crescimento, o desenvolvimento social, na busca da justiça, da fraternidade, da paz. A religião é obstáculo para aqueles que assim pensam deste modo. Então, quando a igreja se manifesta, de uma forma agressiva se opõe. Quando a igreja defende a vida, desde a concepção, alguns acham que a igreja não tem que se manifestar, que a igreja não tem que se meter nas questões sociais do Estado. Não, somos cidadãos, pagamos nossos impostos, contribuímos com nossas tarefas, atividades, nossa profissão, para o crescimento e desenvolvimento social. Temos sim o nosso direito de nos manifestar, expressar nossos valores, prol da família, da dignidade do ser humano, desde o ventre materno. Por isso não concordamos com o aborto, é um assassinato, uma violência ao ser humano inocente, e também ao termo da existência humana, as etapas da vida humana, a defesa da vida, da criança, dos jovens. Defendemos a vida sempre transmitindo os valores da fé, dos idosos, numa sociedade consumista, hedonista, de apego tão forte em que o idoso não se olha como um valor, guardiões dos valores da nossa tradição, nossa fé, porque o utilitarismo humano fala mais alto. E aí vem, principalmente dos países abastados, nesse aspecto, a ideia da eutanásia. Chegou uma certa idade, é útil, a mentalidade mundana, humana, do mundanismo. É útil ou não é? Então, para que viver? São esses grandes desafios que nós deparamos nessa mentalidade laicista. A laicidade valorizamos, reconhecemos o respeito às expressões de fé de cada um e o nosso direito de viver a nossa fé com tranquilidade, de manifestar até publicamente nossas procissões, nossos momentos de formação, nas praças públicas, quando assim for interessante realizá-lo, momentos de formação, de celebração, nossas igrejas. É o nosso direito a proclamar que Jesus é o Rei e Senhor de nossas vidas, vivenciando o nosso batismo, acolhendo em nosso coração esse Rei, diferente dos reis humanos,
que enviam os outros para morrer em nome dele. As guerras, temos que rezar muito, porque pela questão da guerra em várias partes do mundo. Papa Francisco fala da terceira guerra mundial fragmentada. Várias partes em que as pessoas têm que ser deslocadas, fugindo para sobreviver. As crianças sofrem, os idosos, tantas pessoas. Aqueles que são líderes mandam os jovens para morrer em nome, por conta de seus caprichos mundanos, de seus interesses. Jesus não. O trono dele foi a cruz, a coroa de espinhos. Ele deu a vida por nós. Ele derramou o seu sangue para a nossa salvação. É esse Deus que seguimos, que nos traz segurança, tranquilidade. Até a linguagem apocalíptica que foi proclamada do Evangelho, porque estamos aproximando da conclusão do ano litúrgico, que concluímos hoje no rito de Paulo VI, próximo domingo já é o primeiro domingo do Advento. A linguagem apocalíptica, de um certo modo, alguns podem pensar, é para trazer medo, para nos apavorar? Não. É para que reavivemos a confiança em nosso Deus, que enviou o seu Filho, assumindo a condição humana para nos salvar. É a imagem do Deus verdadeiro, a quem adoramos e seguimos. A imagem do pastor, Deus que se faz pastor, como no livro de Ezequiel, eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. E ele enviou o seu Filho para isso. As minhas ovelhas escutam a minha voz, me seguem. Eu cuido delas, eu sou a porta. Só entra quem escuta a minha voz. Tenhamos muita atenção. As vozes traiçoeiras do mundo estão aí. Ouçamos a voz daquele que deu a vida por nós e nos salvou. E por amor, respondendo com amor àquele que nos amou, dando a sua vida, trilhemos nosso caminho. Quando se ama realmente, tudo faz para agradar o amado. Queremos agradar a Deus não por interesse, mas porque amamos. Amamos esse Pai que quer o nosso bem. Quando amamos nosso Pai, temos um Pai que amamos tanto, fazemos tudo para agradá-lo. Não queremos que ele se decepcione. Isso é temor de Deus. Agora, quando o pai é violento, quando o pai ele não transmite aquilo que é próprio do pai, é o medo. Deus não é um Deus violento, pai violento, vingativo, é um pai misericordioso. Por isso amamos. E por amar, acolhemos seus mandamentos, a sua palavra de salvação. É esse Deus verdadeiro que Jesus, assumindo a condição humana, veio nos ensinar a amar cada vez mais. Portanto, meus irmãos e irmãs em Cristo, que o Senhor reine em nossos corações. Será que Ele está reinando? Será que a voz de Cristo ressoa em nossa vida, nos acontecimentos, no cotidiano, nas atividades? Estamos aqui na igreja, na casa de Deus, com muita fé e piedade, mas esta experiência do encontro do Senhor tem que continuar lá fora. Relacionamento familiar, relações saudáveis, fraternidade, compaixão, fazer o bem. Lá fora, testemunho do amor de Cristo. Demonstramos que realmente Jesus reina em nossos corações. A gente gosta de, com muita firmeza, proclamar: Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera. Que seja realmente essa experiência de fé, não só aqui, mas no dia a dia, na nossa caminhada de fé. E vamos em frente, então, reavivando nosso compromisso de amor.
haverá situações difíceis, provações, momentos de cansaço, somos abalados pelo sofrimento, pelas provações, mas temos um Rei e Senhor que deu a vida por nós. Temos um Pai que nos ama e que vale a pena carregar as cruzes da vida, vale a pena enfrentar tudo por fidelidade a Ele. Caminhamos assim, a exemplo de Nossa Senhora, dos santos e santas, vivendo intensamente o nosso compromisso batismal rumo à santidade. Assim seja. Amém.